Olá pessoal, vamos falar sobre íons. O que são íons? Íons são espécies eletricamente modificadas. Espécies eletricamente modificadas. Mas o que isso significa? Modificadas. Mas o que isso significa? Significa que são espécies que vão perder ou vão ganhar elétrons. Num átomo, eu não tenho como mexer no núcleo, porque o núcleo é uma parte muito pequena. Lembra lá do modelo atômico de Rutherford? Né? O núcleo é uma parte muito pequena, então é muito mais difícil de conseguir chegar ao núcleo. Aonde é mais fácil de se manipular um átomo? Na sua eletrosfera, que é a parte mais externa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ceder elétrons, né, que ele irá receber, ou eu posso retirar elétrons que ele vai perder. Então, essas espécies, elas são chamadas de íons. Existem dois tipos de íons. Os cátions e os ânions. Os cátions são aquelas espécies que perdem elétrons. E os ânions são aquelas espécies que ganham elétrons. Como a espécie perde elétrons, ela perde carga negativa, ou seja, ela vai ficar com excesso de carga positiva. Então, os cátions, perdendo elétrons, eles vão se tornar positivos. Já os ânions, quando eles perdem elétrons, eles ganham elétrons, eles vão se tornar negativos, porque eles vão ter excesso de carga negativa. Vamos ver, então, um exemplo de cada para a gente poder entender melhor? No caso de cátions, eu vou pegar o sódio. Representação, então, pela tabela periódica, o número de massa dele é 23 e o seu número atômico é 11. Quando o sódio perde um elétron, ele se torna um cátion sódio, o sódio 1+. E aí, o que é que isso vai representar? Quando ele tiver essa representação de 1+ aqui do lado direito, na parte superior, significa que ele perdeu um elétron. Então, quando eu for falar a respeito das suas partículas fundamentais, prótons, elétrons e nêutrons, a quantidade de prótons e de nêutrons continua a mesma, porque elas são partículas nucleares que estão lá dentro do núcleo. Então, a quantidade de prótons é o próprio número atômico e a quantidade de nêutrons, o número de massa menos o número atômico. Já a quantidade de elétrons, como ela é uma espécie eletricamente modificada, ela perdeu um elétron, ela teria 11 se não tivesse carga nenhuma. Perdeu um elétron, ela passa a ter 10 elétrons. Já os ânions, que são aquelas espécies que ganham elétrons, elas vão ficar negativas. Vamos ver um exemplo do cloro, 1-. Seu número de massa 35 e seu número atômico 17. As três partículas fundamentais, então, para essa espécie vão ser prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons continuam a mesma coisa, partículas nucleares que não modificam. Então, a quantidade de prótons é o próprio número atômico, 17. A quantidade de nêutrons é o número de massa menos o número atômico, 18. E a quantidade de elétrons, se não tivesse carga alguma aqui, ele teria 17. Como ele recebeu um elétron, ele passa a ter, então, 18 elétrons. Com isso, a gente entende o que acontece, então, para a formação dos íons. Tanto cátions quanto ânions são espécies eletricamente modificadas e que os cátions perdem elétrons e os ânions ganham elétrons. Beleza?